Queridos internautas, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos nós com mais uma palestra doutrinária à luz do Evangelho de Jesus. Como habitualmente fazemos, convidamos a todos que assistam às nossas outras atividades, seja no presencial, seja no virtual, da nossa SEAC. Nas terças-feiras, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, às 17h15, no modo presencial. Também nas terças-feiras, às 18h45, nós temos as preces e radiações no modo presencial e online. Aos domingos, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 10h da manhã, no modo presencial e online. Renovamos também o convite para aqueles que desejam estudar a doutrina espírita, que estão abertas as inscrições para o preparatório, que é um curso para iniciantes da doutrina espírita. O formulário para inscrição encontra-se no nosso site, SEAC Poa, e no Facebook. As aulas serão presenciais. Temos, então, 50 vagas à tarde e 50 vagas à noite. Aos domingos, está se aproximando, é o próximo domingo, então abrem-se as portas para a evangelização das nossas crianças. Estamos preparando um belo trabalho para todos, para as crianças, para os jovens e para os pais, às 9h30 da manhã. Então, vamos agora para preparar o momento da nossa palestra. Nós escolhemos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Por ser hoje um dia muito especial, que é o Dia Internacional da Mulher, nós escolhemos, Leon Denis diz assim, pelo aperfeiçoamento moral e social e pela sólida educação da mulher que a humanidade há de se levantar. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Então, com essa bela mensagem, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, vamos fazer a nossa prece, pedindo ao nosso Senhor Jesus que nos envolva neste momento, pacificando-nos, fortalecendo-nos na vontade de servir no bem. E que os bons espíritos nos amparem e inspirem, sobretudo, a nossa companheira responsável pela exposição doutrinária de hoje, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Então, hoje, nós temos a nossa companheira Rejane Reis, ela trabalha no Grupo Espírita Jesus, o Caminho, a Luz, Paz e Caridade, e vai nos trazer o tema As Marias de Jesus. Contigo, Rejane. Obrigada, eu. Olá, muito bem. Uma alegria estar com os amigos da cidade para trazermos aqui uma mensagem para esse dia tão especial, Dia Internacional da Mulher. Nós escolhemos o tema As Marias de Jesus, porque Maria
somos todas, nós bem sabemos, que o espírito não tem sexo, mas todos os espíritos que reencarnam na condição de mulheres, eles possuem um diferencial. E nós bem sabemos disso. Hoje, homenageamos a todas, mas vamos aqui pedindo a assistência da espiritualidade, amor e luz, e falar a respeito dessas mulheres que passaram na vida de Jesus e que fizeram a história acontecer, a história do cristianismo e a história do mundo em que nós vivemos. É uma responsabilidade muito grande falar a respeito dela. Precisamos pensar que não existe uma única alma que tenha passado pelo nosso mundo, tenha passado pelas mãos de uma mulher. Todos nós estivemos lá no ventre de nossas mães, independentemente de terem elas nos assumido como filhos ou não. Durante 9 meses estivemos lá dentro do seu ventre. Nascemos. Nos primeiros anos de vida, nós éramos totalmente dependentes e normalmente quem constrói essa assistência e nos torna criaturas independentes, sempre, praticamente sempre, com algumas exceções, são mulheres que passam pelas nossas vidas. Mãe, tia, avó, e daí por diante. Mas sempre há uma mulher que passou e que marcou as nossas vidas, com cuidado, com zelo. Então, homenageando a cada uma delas, inclusive, além das maravilhosas mulheres da história, homenageamos também aquelas que passaram pelas nossas vidas. O nosso querido Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier no livro Nosso, nos diz que com Jesus começou o legítimo feminismo. Não aquele feminismo que enche as mãos das suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas o que traça nos corações diretrizes superiores e santificadas. Nos ambientes mais rigoristas, em matéria de fé religiosa, quais o judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Mas Jesus traz o respeito. Jesus mostra, demonstra no convívio com as mulheres da sua vida a consideração, o respeito, o afeto, o amor, o carinho por cada uma delas. Muitas mulheres passaram pela vida de Jesus. Algumas são citadas nos evangelhos. Entretanto, muitas outras não são citadas nos evangelhos. Mas nós, com os estudos, vamos conhecendo a trajetória de cada uma delas. E vamos aqui citar alguns nomes, algumas histórias da vida, da obra de cada uma delas, iniciando, logicamente, pela Maria Santíssima, aquela que é a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Temos passagens em Lucas, em João, mas também tem um capítulo inteiro sobre Maria no livro Boa Nova, capítulo 30. E essa mulher maravilhosa, e a oração Ave Maria diz: bendita sois vós entre as mulheres. Segundo informações das fontes cristãs antigas, ela era filha de pais judeus. Seu pai Joaquim, sua mãe Ana. Há dúvidas quanto ao local exato do seu nascimento, ocorrido entre 18 e 20 a.C. Talvez em Jerusalém, talvez em Séforis,
na Galiléia. Existem dúvidas a esse respeito. Possivelmente casou-se aos 14 anos, o que era bem comum naquela época. Uma mulher humilde ocultava a experiência do sábio, frágil como o vidro, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, trazia consigo, na própria virtude, os tesouros incorruptíveis do seu coração amoroso. Desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante. Maria estava de casamento marcado com José, quando em Nazaré chega o anjo Gabriel, emissário de Deus, para anunciar a vida de seu primogênito. O Filho de Deus, o Messias, Maria, Senhora da fé viva, da fé vigorosa, entrega-se confiante a Deus. Nasce então o menino Jesus, causando tantas preocupações, pois que era inquieto diante da sua grandeza, ele precisava fazer e fazer, com toda a sua bondade, com toda a sua luz, levava para a palavra, embora apesar da sua tenra idade, e levava essa palavra a criminosos, a prostitutas, a doutores da lei. Por onde ele andava, ele ensinava, ele orientava, ele aconselhava, e Maria temia por sua vida. O jovem decide mais adiante trabalhar com seu pai, que era carpinteiro. Aliviou o coração daquela mãe, pois que ela sentia que agora tinha seu filho amado mais próximo de si e mais distante dos perigos. Tarefa, porém, era dele de fazer a obra, de demonstrar, de vivenciar, de provar o amor de Deus a todos. E aos 30 anos, Jesus é visto pela primeira vez nas bodas de Canaã, transformando água em vinho. A partir dali, Maria vê então seu filho curando leprosos, fazendo andar os paralíticos, trazendo luz aos olhos cegos, trazendo bálsamo aos corações aflitos. Aquele filho amado é o próprio bálsamo em pessoa para uma humanidade sofrida e necessitada. Mas chega o sofrido e doloroso momento para aquela mãe em que Jesus é preso e crucificado. Ela se pergunta, diante do madeiro, por que fizera Jesus para merecer tão amargas penas? Passa-lhe um filme pela cabeça e ela lembra e recorda todas as vezes que seu amado filho distribui o amor, afeto, cura, lealdade, pureza de alma. Seu coração está despedaçado. Quando sente uma mão em seu ombro, era João, filho de Zebedeu. Maria se dirige a seu filho, Jesus, e diz: meu filho, meu amado filho. O Cristo, em seus momentos finais, diz: mãe, eis aí teu filho. E dirigindo um olhar para João, diz a João: filho, eis aí tua mãe. Jesus sabia de tudo que estava por vir, de todos os processos que acontecera ao longo da caminhada, tanto sua quanto daqueles demais que ali estavam. Ele sabia que João seria o companheiro de sua mãe. E Maria, tempos depois, com a morte do seu filho amado, ela vai para Bataneia, ao encontro dos seus familiares, para lá encontrar o carinho da família naquele momento de tanta dor e sofrimento. Anos se passaram e João vem então ao seu encontro e convida Maria para acompanhá-lo a uma tarefa. Ele havia conseguido uma casinha ao sul de Éfeso. Assim, Maria fez. Acompanhou João
E em pouco tempo a casa de João transformou-se em um santuário de bênçãos, tornou-se a casa da Santíssima, por conta de um leproso que, aliviado por ela, chegou até lá com suas dores e sofrimentos pela lepra e Maria o socorreu. Ele diz a ela: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e sois nossa mãe. Dali vem a Mãe Santíssima que nós conhecemos por esse sagrado nome, Mãe Santíssima. Foi um leproso que lhe denominou Mãe Santíssima. Tempos difíceis chegaram, cristãos expulsos de Roma vieram a Éfeso e lá trouxeram tristes notícias de muitas atrocidades que ocorreram. Entristecida, Maria, idosa, mas não desanimada e sem perder a fé, se põe a orar. Naquele momento chega um vulto que lhe diz: Mãe, venho fazer-te companhia para receber a tua bênção. Mas essa fala era uma fala comum, todos que ali chegavam a tratavam dessa forma, falavam desse jeito. Porém, aquele era diferente, porque ele falava, além disso, ele não pedia, ele auxiliava. A sua fala era doce e ele trazia uma mensagem bendita, e ela percebe na doçura daquelas palavras que lhe falavam a respeito de Deus, de fé. Ela então percebe as mãos estendidas, olha aquelas mãos e ali naquelas mãos vê as chagas e se dá conta então que trata-se do seu amado filho. E ele diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. E no dia seguinte, Maria se liberta daquele corpo bendito que foi morada para o seu espírito. Maravilhosa mãe, parte da vida na terra, mas lá na espiritualidade está em plena função, trabalhando pelo amor aos suicídios. Socorre, inclusive, Judas, que não compreende quem está ali. Ela conversa, ela tenta auxiliá-lo e ele, muito revoltado, não admite, não aceita, não compreende, não reconhece, até que depois de longa conversa, ela consegue tocar seu coração e ele pergunta: quem é sua irmã? Sou Maria, a mãe. Ele que estava amargurado, sofrido pela culpa, o desespero de ter acabado com a sua própria vida, mas não ter acabado a vida, porque o suicídio não tirou a sua existência, não acabou a sua existência imortal. E então ela até hoje vem socorrendo a muitos pela terra, por todos os lugares, especialmente os suicidas, mas toda vez que uma mãe amargurada e sofrida me procura, sempre digo a ela: busque através de Maria Santíssima. Ela é a mãe de todas as mães. Mas o Evangelho traz também outras importantíssimas mulheres. Está também no Evangelho de Lucas, citado no Evangelho de Lucas, Isabel, a esposa de Zacarias, mãe de João e prima de Maria. Isabel tem uma tarefa muito importante, porque ela traz ao mundo aquele que seria o precursor de Jesus. Ela é muito importante nesse processo, porque João começa a trabalhar a estrada, começa ali a trabalhar, e quando Jesus inicia a sua tarefa, João já havia trabalhado muito para trazer a palavra de Deus. Temos também uma passagem de Lucas que fala sobre a viúva de Naim, que ia com uma grande multidão para sepultar o seu filho,
único filho, um jovenzinho, e Jesus chega perto dela, perto daquele, daquele, né, aquelas pessoas que estavam ali indo sepultar, e ele percebe o desespero daquela mãe e chega, consola e diz a ela: teu filho não está morto. Então ele fala com o defunto e diz: levanta-te. E quando ele diz levanta-te, o jovem senta-se e fala. Não era a morte, era um caso de catalepsia, isso, um processo que era bastante comum naquela época, e todos ficam espantados. Em Lucas também tem a passagem da viúva pobre, aquela viúva que ele viu fazer ali a sua oferta, lançando 2 pequenas moedas, e quando ele percebe, outros ali estavam também lançando a sua oferta, porém, aqueles a eles não faria a menor falta o que estavam ofertando, enquanto que a viúva estava doando o único, as únicas moedas que dispunha, inclusive para a sua própria alimentação e de sua família. E Jesus diz: em verdade vos digo que quem lançou mais que todos foi essa pobre viúva, mostrando ali que aquele que menos tem e que faz a sua doação é que mais merece, né? Tem também a passagem em Lucas da filha de Jairo, semelhante à da viúva, o filho da viúva, que também estava num processo de catalepsia e que vem chamar a Jesus, pois que a filha de Jairo estava morta, e Jesus, quando chega, diz que ela estava só dormindo e todos riem, ninguém acredita em Jesus. Então ele chega, pega na mão da menina e diz a ela: levanta, e a menina desperta e fala. Também outro processo de catalepsia. Tem ainda a mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Aquela mulher gastara todos os seus haveres com médicos, buscando cura, tentando se desvencilhar daquela doença sofrida, aquela mulher, porque as mulheres, quando estavam sangrando, menstruando, elas eram consideradas impuras. Então, imagine o sofrimento dessa mulher por 12 anos, considerada impura por todos, sofrendo dores horríveis, provavelmente, porque a gente sabe do que se trata. Então, essa mulher deve ter sofrido muito. E por conta de ser considerada impura, ela estava ali num cantinho. Quando Jesus passa, ela toca nas suas vestes, não toca em Jesus, toca nas suas vestes, e ele percebe e pergunta: quem me tocou? Pedro chama a atenção dele: Senhor, estamos no meio da multidão, todos estão encostando no Senhor, porém ele diz: alguém me tocou, porque bem conheci de mim, saiu virtude. E então a mulher se apresenta, e Jesus diz a ela: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Então veja bem, a fé daquela mulher era tão grande, mas tão grande, que ao tocar as vestes de Jesus, ela, com aquela confiança de que ali receberia a cura, ela foi efetivamente curada. Tem também a passagem de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Os 3 irmãos eram muito amigos de Jesus. Jesus se hospedava por inúmeras vezes na casa desses irmãos. E certa vez ele chega nesse lar, e Maria senta-se aos pés de Jesus e fica ouvindo ali as suas palavras, enquanto que Marta está tomando conta da casa, limpando, arrumando, e Marta reclama para Jesus. E Maria não faz o trabalho que precisa ser feito, e Jesus diz: Marta, Marta, estás ansiosa. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E essa passagem vale muito para nós, porque nós passamos ansiosos durante a vida, correndo para limpar, correndo para ganhar, correndo, 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 e perdendo tempo precioso das maravilhas que o Evangelho nos proporciona.
Tem ainda uma Maria maravilhosa, que está também em Lucas, que também, da mesma forma, tem um capítulo inteiro lá no Boa Nova, o capítulo 20. Ela se chama Maria de Magdala, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Maria de Magdala, uma prostituta, que teve uma vida desgraçada, com muito dinheiro, com muito poder, desrespeitada, usada, e ela conversando com Jesus, consegue chegar até Jesus e Jesus lhe traz uma mensagem maravilhosa a respeito do amor, a respeito da beleza das coisas de Deus. Jesus toca o coração de Maria de Magdala e ela, extasiada com todas aquelas descobertas a respeito do amor de verdade, ela diz a Jesus: desgraçada que sou, não vou poder ser mãe. E ela tinha um sonho de ser mãe. Ela tinha sede de amar, de ser amada. E Jesus diz a ela: qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos da sua carne, ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? E Jesus ali consola Maria, esperançando o seu coração, levando esse conceito de que o amor ao semelhante, de que a prática da caridade pode nos salvar. E Jesus diz a ela: vai, Maria. Jesus diz a ela: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, estreita é a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temos, é preciso crer. Mais tarde, ela é escolhida pelo Cristo para revelar a sua ressurreição, ou o aparecimento ali da alma, do Espírito de Jesus, né? Porque ressurreição pressupõe que o corpo voltou à vida, e nós bem sabemos que esse termo não é apropriado, mas Jesus aparece em espírito para Maria de Magdala. E ela tem a tarefa de comunicar aos apóstolos que Cristo vive. Veja que grandeza! Jesus escolhe justamente ela. Ela que havia sofrido tantos preconceitos, inclusive, entre os apóstolos. Ela tentou acompanhar os apóstolos depois da morte de Jesus para Jerusalém. Entretanto, eles, com medo do seu passado, não permitiram que ela os acompanhasse. Triste ficou, mas, lembrando-se dos ensinamentos de Jesus, ela não desistiu de ser boa e de praticar os ensinamentos do Mestre. Então, foi para Magdala e Dalmanuta. Ali ela trabalhou muito e dignamente. Certo dia, em Dalmanuta, chega um grupo de leprosos e ela os acolhe, cuida, zela e prega as palavras do Mestre para aqueles que estavam ali sofrendo aquela dor do abandono, a dor de não poderem mais viver em sociedade, além da dor das chagas. Até que chega um momento em que também ela adquire aquela doença cruel. E nos momentos finais da sua existência, chega-lhe o Mestre e lhe estende as mãos e diz a ela: Maria, passaste pela porta estreita, amaste muito e eu te espero. Veja que transformação na vida dessa mulher. E apóstola do Cristo foi Maria de Magdala. Que fidelidade à mensagem de Jesus. Porque ela, além de ouvi-lo e de aprender com as suas palavras,
Ela vivenciou os ensinamentos do Cristo. Ela transformou a sua existência. Ela absorveu e vivenciou os ensinamentos do Mestre Jesus. Também temos em Lucas a passagem de um outro espírito brilhante, também no Boa Nova, capítulo 15, Humberto de Campos faz lá o seu relato a respeito dela, Joana de Cusa. Mulher de Cusa, o procurador de Herodes. Ela vivia muito amargurada pelas lutas e desgostos do encontra Jesus e divide com ele suas dores. Deseja segui-lo. Ela sofre muito, tem um casamento muito triste, mas Jesus, com toda a sua amorosidade, pede a ela que retorne ao seu lar, ame, compreenda o seu marido, esforce-se para manter a sua condição de esposa até o fim. Ela esforça-se e agora, com uma luz acesa de esperança no seu coração pelas palavras do Mestre, se dedica, ama e desenvolve a paciência dia a dia. Passa o tempo e o esforço multiplica a sua fé. Com o passar do tempo ainda, começam a ocorrerem as perseguições políticas que desabariam sobre o seu companheiro. E torturado pelo desejo da vingança, pelas dívidas, pela vaidade ferida, ele adoece e volta à pátria. Joana suportou todos os dissabores e todas as dificuldades. A nobre dama de Cafarnaum procurou trabalho para manter-se juntamente com seu filho. Esqueceu o conforto da nobreza material. Dedicou-se também aos filhos de outras mães. Amorosa, notável na sua fé, na sua perseverança, ali resignada diante daquela situação, vivenciou o cristianismo. E no ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, a velha discípula do Senhor é amarrada ao poste do martírio, ao lado de um jovem rapaz que era seu filho. O executor exclama, abjura. O filho dela implora que ela abjure. E ela repudia a Jesus. Ele diz, por mim, mãe, negue a Jesus. Joana, naquele momento, tem o seu coração dilacerado, porque o seu filho amado está pedindo pela vida. Mas ela lembra de Maria Santíssima, que soube conformar-se com os desígnios divinos. Manda seu filho se calar e o algoz então, maldoso, pergunta: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela teve força para murmurar: não apenas morrer, mas também a voltar. Neste momento, sentiu ela a mão consoladora de Jesus que lhe tocava suavemente o ombro e lhe disse: Joana, tem bom ânimo, estou aqui. Quantas mulheres maravilhosas passaram na vida de Jesus. Que fidelidade, que fé e perseverança no bem. Mas passaram outras mulheres ao longo dessas histórias, mulheres anônimas, mas que, graças ao nosso querido Emmanuel, nós tomamos o conhecimento das suas trajetórias, das suas belas. Uma delas, Ruth, esposa de Zacarias, morava em Corinto, conhecia a revelação mosaica e vivenciava a religiosidade, um espírito maravilhoso, uma alma nobre, uma alma com o conhecimento já adquirido das questões espirituais.
teve ela o seu único filho assassinado. Conhece Abigail, outro grande nome, outra alma maravilhosa. Abigail, uma jovem de 18 anos. Sua mãe está morta, seu pai é assassinado. Seu filho Gesiel é escravizado e levado às galeras romanas. Abigail perde tudo, só não perdeu seu noivo, Paulo. Ela foi designada por Jesus para ser a noiva espiritual de Paulo. Ela tinha uma missão, uma tarefa muito preciosa, mas, infelizmente, a história nos conta, a história Paulo e Estevão, no livro psicografado pelo Chico Xavier. Um livro maravilhoso que a gente vai às lágrimas quando lê aquele livro, nos emociona, toca a nossa alma. Abigail se depara com seu amado irmão sendo também assassinado pelo comando de seu noivo amado. Ali, naquele momento, termina-se o noivado. Abigail jamais poderia conviver com aquele homem que mandou matar seu irmão querido. Ao ser abandonada pelo noivo, ela volta para a casa de Ruth e de Zacarias. E lá, depois de uma vida tão sofrida, depois de tantas perdas, mas com uma fé inabalável, com uma grandeza da alma, ela desencarna. E depois de desencarnada, ela perdoa. O símbolo do perdão. Abigail. Na Grécia, duas viúvas, também de uma importância imensa na trajetória do nosso cristianismo, Lloyd e Eunice, mãe e filha. Eunice fica viúva com um filhinho de 12 anos. O tempo passa e elas recebem, para hospedarem-se na sua casa, Paulo e Barnabé. Paulo, naquele momento, conhece o filho de Eunice e se encanta com aquele jovem. E ali ele desenvolve um amor paternal por aquele jovem que seria, no futuro, seu seguidor. Timóteo era o jovem filho de Eunice, que se torna um grande seguidor de Paulo. Paulo é aconselhado por Ananias e Gamaliel a recolher-se no deserto, a meditar, a refletir, a pensar. E assim Paulo faz. Vai para o deserto e lá é acolhido por quem? Por Prisca ou Priscila e Áquila, seu esposo. Lá, Paulo é acolhido e muito bem tratado, porque Priscila trata Paulo como um irmão e cuida e zela por ele, assim como ela fazia para o próprio marido. Ele é muito bem tratado. Mas tempo passa e ele segue as suas caminhadas, as suas viagens, se decepciona com as vaidades, com as maldades, com as resistências, e em suas andanças ele vai até Corinto. Lá, depois que havia passado muito tempo, ele reencontra Prisca e o seu marido. Lá, fundam uma exuberante igreja. E é nessa igreja que Paulo terá o segundo encontro com Jesus. Jesus, nessa ocasião, vai cegar Paulo, mas vai lhe orientar a que escreva carta. Outra mulher maravilhosa, Ana,
que vivia na casa de Públio Lentulus, auxiliando e amparando Lívia Lentulus, um espírito nobre, maravilhoso. As duas cultivaram dentro das suas almas a essência do Mestre Jesus, trabalhando sempre pelo amor, sempre pelo bem ao semelhante. Outra mulher maravilhosa dessas histórias e necessária foi a mulher que sozinha criava um filho paralítico. Ela havia alugado a sua casinha para Ananias. E ali, na casinha desta mãe, que criava sozinha seu filho paralítico, Ananias consegue desenvolver um maravilhoso trabalho de pregação do Evangelho e de socorro aos semelhantes. Então, cada uma dessas mulheres, entre tantas outras, que não há tempo para que nós pudéssemos citar todas elas, cada uma delas teve um papel crucial, extremamente importante no processo do cristianismo e também no processo do Consolador prometido, porque graças a este trabalho que foi efetuado lá atrás por cada uma delas, tudo que nós vivenciamos hoje tornou-se possível. Então, as nossas mães, as nossas avós, bisavós e tantas outras mulheres maravilhosas que tornaram possível a nossa chegada por aqui na Terra, neste instante, nesta vida, nesta oportunidade, devemos manifestar constantemente a nossa gratidão através das nossas. E para ti, mulher que nos assiste, para ti, mulher que nos ouve, hoje eu ganhei uma rosa que eu desejo oferecer a cada uma. Porque nós podemos ter as Marias de Jesus. Todas nós, na verdade, somos as Marias de Jesus. Porque um espírito que aceita o desafio de ser mulher, com todas as intempéries, com todas as dificuldades e desafios que terá que vencer ao longo da sua jornada, ela é sim uma Maria de Jesus. Se tu estás triste hoje, se tu estás amargurada, veja a história, perceba cada uma dessas Marias que passaram por aí. Se teu sofrimento é pela perda ou afastamento dos teus filhos, lembra-te de Ruth, que quando perdeu o seu filho, jovem assassinado, transmitiu todo o amor que tinha a Abigail. E foi uma figura iluminadíssima na vida dessa jovem. Ajudou a filha de outra mãe. Seu filho, o espaço, a lacuna, a ausência que ele deixa, ninguém jamais irá. A saudade que tu sentes é legítima, mas, mãe, tem muitos filhos de outras mães que talvez precisem do teu. Se tu estás com dificuldades financeiras, com falta de dinheiro, lembra-te de Joana de Cus, que vivia na nobreza e que se desvencilhou das amarras do materialismo e lutou com fé e coragem para criar o seu filho. Se tu te sentes mulher
amargurado, porque sofres as dificuldades do teu casamento, da tua vida familiar, lembre de todas essas mulheres que não tinham direito algum, que viviam no cativeiro, que não podiam ter vontade própria, que estavam sempre debaixo do chicote, que estavam sempre debaixo das opiniões, das decisões e das escolhas. Ainda tem um caminho a ser percorrido. Ainda precisamos trilhar muitas estradas, sim, construir muitas coisas, mas nós, mulheres, hoje, construímos muito. Chegamos muito longe graças a cada uma dessas mulheres, a cada uma dessas mulheres maravilhosas que passaram na vida de Jesus, que fizeram história, que abriram o caminho, que desbravaram, que defenderam seus ideais, que com fé e coragem confiaram em si e em Deus. Sejamos nós também mulheres como essa, que lutam, que vão desbravando novos caminhos, que não temem o que ficou para trás. Desvencilharmos-nos das amarras do passado e construirmos um futuro melhor. Este é o nosso papel nas nossas vidas, nas vidas de cada uma. Somos filhas de Deus, somos Marias de Jesus, porque estamos aqui no propósito de darmos a luz a outros seres, de zelarmos e cuidarmos da vida dos filhos, de fazermos as transformações necessárias no mundo, porque para transformar o mundo é necessário sentimento, não apenas razão. Porque quando o ser humano é movido exclusivamente pela razão, podemos terminar nas trágicas situações das guerras, dos desalinhos, da imoralidade, da maldade atroz. Sejamos, sim, coração. Sejamos, sim, sentimento, com toda a nossa força, com todas as nossas entranhas, porque somos mulheres. E tenhamos orgulho de sermos mulheres. E façamos a nossa parte para que o mundo se torne um mundo melhor. Especialmente e primeiramente o nosso próprio mundo. Porque essa é a nossa tarefa primeira. Fazer das nossas vidas uma vida melhor, mais próspera, de mais progresso. E na sequência, vamos distribuindo essa capacidade de transformação daqueles que nos... Minhas amadas e queridas irmãs, meus prestimosos irmãos, muito obrigada pela oportunidade que aqui tivemos todos nessa reflexão. Fica aqui o meu abraço fraterno, o meu carinho a cada uma. E assim, agradeço imensamente a nossa querida Seat, as nossas irmãs, Mônia e Isa, e devolvo, então, a palavra para Ione. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Muito obrigada, querida Rejane. Muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada pelo delicado presente que ofertastes a todas nós, mulheres. Agora,
do livro Libertação do Sofrimento, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, extraímos alguns trechos da súplica à Mãe Santíssima. Senhora, ei-nos de retorno ao caminho luminoso apresentado pelo vosso Filho Jesus há quase 2000 anos. Fé e irrestrita confiança em Deus, amor ao próximo como a si mesmo, e entrega total à caridade, sem a qual não há salvação. Hoje, porém, depois de vivenciadas inomináveis angústias, estamos de volta ao rebanho daquele que é o caminho da verdade e da vida. Sabemos que enquanto o mundo moderno estetora sob os martelos do ódio e da insensatez que o ser humano criou para si mesmo, velai, Senhora, por esses filhos aturdidos que vos foram confiados na cruz. Em razão dos sofrimentos que campeiam, rogamos, Senhora, que derrameis a luz do discernimento e a paz dos sentimentos nas existências desarvoradas, informando que enquanto o amor de Jesus permanecer, não se apagará das mentes, nem dos corações, a presença da esperança. Intercedei por todos aqueles que se deixam enregelar pelo ódio, endurecer-se pelos desencantos e frustrações, a fim de que a sociedade descubra o seu rumo de segurança. Tende compaixão, Mãe Santíssima de todos nós, ajudai-nos a ser fiéis até o fim, sem reclamações nem desânimo, servindo incansavelmente, certos de que na etapa final poderemos ver e ouvir o vosso Filho informando-nos: vinde a mim, servidores fiéis, eu vos tenho aguardado na paz. E assim, profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos de nossa querida mãe, da amorosa equipe espiritual, nós encerramos o nosso encontro desta noite, pedindo que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Assim seja. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima sexta-feira.